senhores telespectadores, aproveitamos este belo domingo de setembro para vir a Coimbra. Não é para visitar toda a Coimbra, é para visitar uma obra que muito nos honra, que muito nos orgulha e que foi inaugurada recentemente. A ressurreição da Igreja Santa Clara a Velha. Santa Clara a Velha, quando não era velha, quando foi feita Santa Clara, é uma fundação da Rainha Santa Isabel. E é a obra da Rainha Santa Isabel que aqui é posta em relevo. Aliás, toda a vida dela está ligada a Coimbra. Ela era aragonesa. Naturalmente, lá em Aragão, os de Saragoça dizem que ela nasceu em Saragoça, porque é verdade que o Paço Real estava em Saragoça. Os de Barcelona dizem que nasceu em Barcelona, porque também havia um paço em Barcelona, não sabemos ao certo. Nasceu cerca de 1270. Casou, por volta dos 18 anos, com o nosso rei, Dom Dinis. Dom Dinis era também muito novo quando casou, tinha 19 ou 20 anos, e era um lindo par. Ela era muito bonita, era loira, e Dom Dinis era também uma bela figura. O rei poeta, como se chamou Afonso Lopes Vieira, bom poeta e mau marido, porque nesse capítulo há muito que se lhe diga. A rainha, aqui em Coimbra, fundou este mosteiro, mas também essa fundação tem aspectos pouco claros. Antes da rainha fazer aqui o mosteiro, já uma senhora aqui de Coimbra, uma senhora muito importante, Dona Mora Dias, tinha grande fortuna, tinha fundado aqui um mosteirito, uma coisa para mulheres se albergarem. Mas isso desencadeou uma reação enorme dos frades de Santa Cruz de Coimbra e do próprio bispo. A Mora Dias foi excomungada à porta da catedral por causa dessa fundação. Bom, não sei que motivos havia, é claro que costuma-se dizer era só um motivo económico, porque ela deixaria a sua fortuna a Santa Cruz e se tivesse aqui um conventinho ao pé da porta, deixava o dinheiro todo ao conventinho. Bom, podia haver outra razão, é que o conventinho era mesmo à saída da ponte e era costume, nesta época, à saída das pontes, haver uma casa de mulheres solteiras, casa onde, portanto, os viandantes podiam repousar e descansar ou cansar, cada um entenda como quiser. E aqui, neste sítio, sabe-se que havia o burgo de Santa Clara, das pobres mulheres, das mulheres que viviam da venda do seu corpo. Que relação podia haver entre a fundação de Mora Dias e essa instituição que já cá estava com certeza, e a indignação do bispo e a excomunhão da Mora Dias? A verdade é que nesse conflito, que chegou a ser grave e aceso, é que intervém a Rainha Santa Isabel. Interveio ela e interveio o rei, e dizem, bom, eles é que iam fundar um convento, um verdadeiro convento da ordem franciscana, com todo o rigor e sem confusão nenhuma. E assim foi. A maquete mostra a igreja do mosteiro, mostra toda a fachada do mosteiro e mostra também o burgo envolvente, o burgo de Santa Clara. Está tudo representado com um grande pormenor, com uma grande fidelidade. É uma das maquetes mais perfeitas que eu tenho visto. É claro que isto era assim nos meados do século XVI. E é preciso ver que a igreja foi sagrada no ano de 1330, no século XIV. E entre estas duas datas, muita coisa tinha acontecido. O que aconteceu foi isto. O mosteiro foi fundado no lugar escolhido pela rainha, um lugar muito bonito, um val muito verde, via-se ao fundo do val passar o rio Mondego com as suas águas marulhentas e transparentes.
O pior é que pouco tempo depois de inaugurada em 1330, no ano seguinte, ou 2 anos depois, há uma cheia do Mondego, a igreja ficou completamente alagada, as freiras, coitadas, lá levaram aquilo, fizeram o que puderam para salvar a igreja, mas nos anos seguintes repete-se a história e eles acabam por perceber que é o rio que está a subir, o rio tem um nível cada vez mais alto e, portanto, a igreja está a afogar-se. Resolveram então mudar o túmulo da Rainha Santa e pô-lo num pedestal um bocado mais elevado para ficar a salvo das águas. Mas não foram de nada, porque o rio continuou a subir, a subir. Pensa-se que até hoje subiu 7 metros. Chegaram a fazer um segundo pavimento. Vê-se hoje bem os 2 telhados, mas a água atingiu o segundo pavimento, que teve que ser abandonado, e do século XVII, finalmente, resolveram um mosteiro novo, num sítio mais alto, num sítio onde as águas não pudessem chegar. E assim fizeram Santa Clara Nova. Para lá levaram o túmulo da Rainha Santa Isabel, que ela mandou fazer a um artista aragonês, Mestre Pero, que é uma peça muito bonita e que foi levada, que está intacta, lá em cima, em Santa Clara Nova. A partir de então, este aqui ficou abandonado. A parte superior ainda servia de corral de animais, para guardar feno. A parte inferior era um charco. Eu via muitas vezes assim. A gente chegava lá acima e via-se cá embaixo um grande lago, não se via mais nada. Era um lago com alguns metros de altura. Toda a Coimbra, durante dezenas de anos, desejou que Santa Clara Velha, tão ligada à figura da Rainha Santa Isabel, o sítio onde a Rainha quis ter o seu túmulo, onde ela própria viu pôr o seu túmulo, agora abandonada, vilipendiada, degradada. Bom, a verdade é que só no fim do século passado é que uma equipe de arqueólogos, liderada pelo Sr. Dr. Corte Real, lançam a obra de isolar este bocado de terreno com cortinas que não deixassem passar a água e fazer com que, apesar do rio lá fora ter aquele nível a 7 metros de altura, nós aqui, como vêem, estamos perfeitamente em seco. Aqui, se as águas fossem soltas, isto ficava completamente cheio, passava muito, eram 7 metros. Pois bem, mas essa obra extraordinária, que honra a cultura portuguesa e que enobrece a cidade de Coimbra, foi feita nos últimos 12 anos. E é feita inteiramente, dirigida com pertinácia, firmeza, pelo arqueólogo Corte Real, que continua a dirigir. Estou a falar no centro de interpretação, não é nenhum museu, é um centro de interpretação, para as pessoas terem uma ideia do que se encontrou ao retirar essa massa de terras que se foi acumulando, e apareceram muitas coisas, sobretudo restos de cozinha. Quando um prato estava partido, deitava para o lixo. Muitas vezes deitava até os 2 bocados, o que permitiu depois colá-los, e hoje até nos parece que o prato estava inteiro. Bom, e estas paredes do centro de interpretação mostram-nos os pratos onde as freiras comiam, mostram-nos o que elas faziam, mostram-nos os seus alfinetes, mostram-nos os seus trajes, mostram-nos o seu viver. O centro de interpretação, nesse sentido, é precioso e até desmente um bocadinho aquela ideia de umas freiras vivendo de uma forma ascética, que entregues ao sacrifício, ao jejum e à penitência. Nada disso. Eram umas senhoras que viviam muito bem, a alimentação vê-se que era da melhor. Olhem, a primeira prova de que se comeu peru em Portugal apareceu aqui nos restos de cozinha de Santa Clara Velha. É um espaço interessantíssimo que só desde há poucas semanas está aberto ao público.
casamento foi feito por procuração na cidade de Barcelona. Depois a rainha veio, longa viagem, até Trancoso. E é em Trancoso que os noivos se conheceram e que o casamento se consumou. Tudo indica que os primeiros anos desse casamento são um casamento feliz. A rainha era muito religiosa, mas mais do que isso, era muito caritativa. Onde quer que passava, procurava os pobres. Onde havia miséria, ela matava a fome. Uma cerimónia que ela gostava de fazer era lavar os pés dos mendigos. Os mendigos correm por aí, os pés ulcerados, chagados. Ela enxugava-os, curava-os. E tudo isso fez nascer a ideia de que a rainha era realmente uma santa pessoa. Um ambiente de simpatia à volta da rainha, porque ela só pensa no bem dos outros. Cria hospitais. O hospital nessa altura não é o mesmo que hoje. É de hóspedes, quer dizer, é de quem não tem um abrigo. Daí é que vem hospedaria hoje. Ela criou hospitais em Leiria, em Coimbra, em Santarém. Todo o dinheiro que ela tem, e tem muito, é só para curar o sofrimento dos pobres. Isso cria-lhe imediatamente uma grande atmosfera de admiração popular. Bom, mas há muito mais do que isso. E um filho, aliás, tem 2 filhos, uma filha e um filho. O filho é Dom Afonso, futuro Dom Afonso IV, e o rapaz vai crescendo e quando chega ali por volta dos 20 anos, deixa-se tomar por ideias que ferviam no seu tempo, a ideia de que o rei era o rei do povo, não era o rei dos nobres. Portanto, era preciso proteger, eram os concelhos, eram os pequenos, eram os mesquinhos, e não a classe mais elevada, a classe dos fidalgos, para onde o rei Dom Dinis se estava a inclinar. É preciso ter presente que antes de Dom Dinis reinou o pai, Dom Afonso III, que alcançou o trono através de uma guerra civil em que derrotou as forças nobres à frente das milícias dos concelhos portugueses. Antes de Afonso III, reinou Dom Sancho II, que perdeu o trono porque se pôs à frente dos nobres e foi derrotado pelas tropas do povo. Antes de Dom Sancho II, reinou Dom Afonso II, que foi também um rei das classes populares, que viveu pouco tempo, ele teve um reinado curto, mas a história da monarquia portuguesa no século XII e no século XIII é constantemente uma luta entre os grandes e os pequenos. De um lado estão os nobres de sangue, os fidalgos, que se rodeiam do rei. Do outro lado está a plebe dos concelhos, dos municípios, com as suas mesnadas de cavaleiros vilãos, que dão uma força enorme ao rei, porque não há nenhum fidalgo que possa reunir tantos cavaleiros como o rei com os seus cavaleiros vilãos. É essa luta permanente entre os mesquinhos e os grandes que faz compreender a guerra que agora este filho de Dom Dinis tem contra o pai. Uma história romântica e, enfim, fantasista, diz que não, a questão é que o Dom Dinis tinha filhos bastardos, filhos já anteriores ao casamento e outros posteriores, e que gostava muito de um deles, foi até mordomo-mor, do Dom Afonso Sanches, e tencionava substituir o filho legítimo, o futuro Afonso IV, por este filho ilegítimo, Dom Afonso Sanches. Penso que há nisso muita fantasia. É certo que Afonso Sanches, que era um homem muito bem dotado, foi mordomo-mor, quer dizer, primeiro-ministro. É certo que isso não podia gerar um clima de simpatia e de cordialidade na corte, mas quem foi o verdadeiro mentor da revolta foi um advogado de Beja, filho de um carpinteiro daquela vila, nessa altura era vila, que
se pôs à frente e que foi um mentor do movimento revolucionário que exigia mais justiça, e justiça queria dizer medidas a favor do povo. É isso que origina uma guerra civil que vai desde 1320 a 1325, ano da morte do rei, e que termina pelo triunfo do filho. As histórias convencionais, até escolares, costumam dizer o contrário. Costumam dizer que a rainha conseguiu fazer as pazes e que o pai ganhou a guerra. Não é verdade. Quem foi obrigado a desistir da guerra foi Dom Dinis, entregou todas as funções ao filho, Dom Afonso IV, e ele próprio retirou-se depois de uma derrota completa em Santarém, em que os fidalgos se mataram uns aos outros e acabaram por impor ao rei a paz. Nesses conflitos, a Rainha Santa tomava uma posição de pacificadora, mas nunca ocultou que era do lado do filho. Por isso chegou a estar presa por ordem do rei na sua vila de Alenquer, por isso lhe retiraram os rendimentos da vila de Leiria. É durante esses anos sangrentos que a rainha tem que se preocupar com a sua igreja predileta, a igreja de Santa Clara de Coimbra, que continua a ser flagelada pelas águas do Mondego. É uma luta entre a rainha e o Mondego. Vamos ver quem ganha. Durante muitos anos, julgou-se que era o Mondego. Eu vim aqui várias vezes, espreitei lá de cima. Tudo o que eu via aqui era um charco verde onde se havia o coachar das rãs. Afinal, os esforços da técnica e da inteligência atual conseguiram tirar a água, conseguiram impermeabilizar este bocado de sol. E hoje o pesadelo das cheias do Mondego pertence ao passado. Nós podemos vir aqui e pisar o próprio chão que a rainha pisou no dia da inauguração desta igreja. Por 3 vezes serviu de medianeira em conflitos entre os príncipes de Aragão e de Castela. Quando morreu, foi a caminho de Estremoz para conseguir que o filho, Afonso IV, não se metesse em mais uma guerra com Castela. Era verão, era agosto, creio eu, um calor terrível, e ela estava em Coimbra, estava aqui, e meteu-se a caminho de Estremoz, onde estava o filho a reunir tropas, para o convencer a não se meter em mais aquela aventura militar. Já não era nova e realmente o calor abafante, a fadiga da viagem, esgotaram-na e ela morreu lá. Morreu lá, mas foi feita a sua vontade. Organizou-se um cortejo logo no dia seguinte e veio outra vez por esses montes e vales, aqui entre as chotes que iluminavam o caminho até aqui, à sua última morada, ao sepulcro que já então esperava. Essa cena da colocação do corpo da rainha no sepulcro é impressionante. Os fidalgos acotovelavam-se porque cada um queria rasgar um bocadinho do cetim que cobria o ataúde. Os povos diziam que nas aldeias onde o féretro tinha passado tinha ficado um aroma subtil, certo sinal de santidade. Começou-se logo a contar muitas histórias, milagres atestados, que foram logo registados. Um dos milagres mais antigos é o milagre que toda a gente conhece, das rosas. Diz que a rainha dava muito e o rei Dom Dinis não gostava, mas um dia encontrou-a à saída do paço a levar qualquer coisa que escondia no manto. E Dom Dinis desconfiou o que era e perguntou-lhe: Isabel, que levas aí? E a rainha, coitada, atrapalhada,
disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça, disse: são rosas, senhor. Abriu o manto e era realmente um grande braçado de rosas que ela levava escondidas. Esse milagre tem história, porque essa história do milagre das rosas já existia. O que aplicava-se a uma tia-avó da nossa Santa Isabel, que é Santa Isabel, Rainha da Hungria. E essa, aí a lenda corresponde a uma realidade. Ela foi regente da Hungria, mas como regente ela era muito admiradora do São Francisco de Assis e, portanto, governava franciscanamente. Dava tudo quanto havia. Dava tudo e não se pode governar a dar tudo. Às vezes tem que se dizer que não. E os nobres acabaram por depô-la e dizer não pode ser, e ela foi viver para uma cabana. Passados uns anos, os partidários dela disseram: venha outra vez, nós queremos o seu governo. E ela respondeu-lhes: não, eu sinto muito mais feliz nesta cabana do que com todos os tesouros do mundo. É este episódio que é simbolizado na lenda do Milagre das Rosas. Mas aplicamos isso à nossa Santa Isabel e hoje é assim que ela é representada. Aqui em Coimbra faz-se uma festa em 4 de julho, em que parece que a Rainha Santa voltou à Terra e encontram-se milhares de Rainhas Santas, jovenzinhas, pequeninas, senhoras, rigorosamente como a Rainha Santa, tudo com braçadas de rosas, toda a cidade cheira a rosas. É uma das festas mais bonitas que há em Portugal. Outras lendas depois foram surgindo, relatos de milagres, e foi canonizada só pela Diocese de Coimbra, pela cidade de Coimbra, pelo Papa Leão X, a pedido do Rei de Portugal. Depois, no século XVII, em 1625, o Papa Urbano VIII canonizou-a para toda a cristandade. Bom, é a Rainha da Paz, é a Rainha do Povo, é a Rainha da Esmola. Ninguém é santo por tantos e tão belos títulos. É toda essa história edificante que se recorda aqui, nestas ruínas salvas de novo. É impressionante como isto foi possível. A nossa maneira de manifestar o aplauso é visitar isto. Não deixe acabar setembro sem vir a Santa Clara a Velha.